A graça e paz, queridos irmãos. Se você tem a oportunidade agora, juntamente comigo, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. A igreja que estava em Esmirna. O nome original dessa igreja é Igreja do Senhor. Está lá em Números, capítulo 16, versículo 3. Congregação do Senhor. Esse é o nome original daquela igreja ali. E é interessante que a igreja que estava em Esmirna eram os irmãos olhando para a sociedade ali onde eles estavam inseridos. Eles eram pobres materialmente. E eles viviam dentro de uma cidade muito populosa, cheia de judeus. Então, eles eram muito perseguidos, e o fato deles ser pobre é porque os judeus boicotavam eles para que eles não sobrevivessem financeiramente. A perseguição era dentro dessa área. Por exemplo, não tinha como alugar um estabelecimento para eles divulgar ali os seus produtos, porque os judeus não deixavam. Eles não tinham livre acesso à economia daquela cidade, porque os judeus não deixavam. A perseguição ali era cerrada contra os irmãos de Esmirna. Então Deus fala para eles que ele sabia ali as suas dificuldades, as suas lutas, mas que eles eram perseverantes, que ele ia dar a coroa da vida, que está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 12. Quando nós observamos, irmãos, que Daniel alcançou um bom testemunho diante de Deus, a ponto de o anjo vir lá do céu e falar para Daniel, assim que a sua oração chegou lá, eu recebi uma ordem para vir e trazer a bênção para você. Só que houve impedimento e eu tive que acionar, então, lá o arcanjo. E então trouxe ali a bênção para Daniel. Só que esse testemunho não foi conseguido simplesmente porque ele era Daniel, simplesmente porque ele era servo de Deus. Não, ele vivia dentro do palácio, mas não alimentava do alimento do palácio, porque aquele alimento era consagrado ao deus Bel. Então ele tinha uma horta em volta ali, secretamente, da qual eles alimentavam de verduras, de legumes, para não alimentar do palácio. Então o segredo é não alimentar do palácio, das coisas consagradas. Não podemos trazer para o nosso conhecimento feno, palha, madeira, mas devemos trazer pérolas, ouro, que é a verdadeira palavra de Deus, é ela que vai nos nutrir. E a igreja de Esmirna foi elogiada, considerada modelo por nosso Senhor. E eles passavam perseguições de todo sentido, psicológica, financeira, de toda forma eles eram perseguidos e eles foram elogiados pelo Senhor. Então, hoje, nós comparando com a igreja de Esmirna, nós estamos deixando muito a desejar, porque hoje nós temos tudo. A tecnologia que podemos usar em nosso favor.
Quando eu comecei a pregar o evangelho, não tinha telefone, não era acessível como é hoje. Não tinha denominações, que é a igreja local, como é hoje. Dentro de uma rua existem várias denominações. Quando ali eu comecei a pregar o evangelho, na verdade, a gente andava por quilômetros, lugar longe, a pé, porque não tinha ainda linha de ônibus ou forma de... Então a gente ia a pé, ia cantando, glorificando e exaltando a Deus. Hoje, pequenas dificuldades que às vezes aparecem é motivo para estar abandonando tudo. Não olhamos o valor que é um elogio igual aquele da igreja de Esmina, da igreja Filadélfia. Nós observamos as outras 5 denominações, que é Laodiceia, Sardes, Tiatira, Éfeso, que foi uma igreja que João pastoreou. Deus corrigindo essas igrejas. Teve uma que ele até ameaçou riscar o nome dela do livro. Portanto, no mundo aqui, o caminho é estreito. A porta, que é Jesus, ela é a verdade. E para passar por essa porta, temos que estar com o coração ligado, alinhado a essa porta, alinhado ao Senhor. Portanto, a salvação é totalmente de graça, mas nós precisamos valorizar e andar segundo os propósitos do Senhor. Então a igreja de Esmina aqui, ó, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmina escreve, isso diz o primeiro e o último, e o que foi morto reviveu. Eu sei as tuas obras e a tribulação e pobreza. Deus conhece você. Antes de você falar, Ele conhece, Ele sonda seu coração. Aqui a pobreza, no sentido material, ali em Esmina, mas eles eram ricos diante de Deus. Tanto que Jesus elogia eles. Irmão e irmã, nós temos que vencer pessoalmente, cada um de nós vencer. Nós não podemos ficar caçando muleta, segurando em um, segurando em outro. Igreja não salva. Andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Daniel estava no palácio, não tinha ali uma proteção a não ser o próprio Deus. O testemunho de Daniel, ele deu aquele testemunho pessoalmente, diante de Deus, não recebeu nenhum aplauso, nenhum tapinha no ombro, porque ele deu aquele testemunho. Foi algo criado dentro do seu coração. Davi falou, cria em mim, Deus, um espírito reto, um coração puro. Como que isso aconteceu? Com o testemunho. Vimos que realmente tinha um espírito reto e um coração quebrantado. Nós devemos ver o testemunho de Cornélio em Atos 10. Ele era gentio, a ponto do céu abrir, vir um anjo e falar, olha aqui, você tem valor, a sua oração chegou ao céu. Por que a oração de Cornélio chegou ao céu? Porque saía do coração palavras sinceras para com Deus. Não devemos servir a Deus pelo que Deus pode me dar, pelas dádivas de Deus, mas devemos servir a Deus por gratidão. Lá no Salmo 46 fala sobre o servo.
E quando o servo era liberto, aforriado, ele era livre, ele ganhava totalmente a sua liberdade. Mas ele preferia ficar com o seu Senhor por amor e servir o seu Senhor por amor. Nós somos livres, o Filho de Deus nos livrou, mas nós vamos servir ao Senhor por amor. Leia sobre a igreja de Esmirna. O nome original dela é Congregação de Deus. Números 16, versículo 3. Esmirna era uma cidade populosa, rica. E a perseguição cerrada lá era do povo judeu que não aceitava esses irmãos. Bem-aventurados sois vós, quando perseguirem e dizerem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão. Bem-aventurados sois vós que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, dizer todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o seu galardão. Bem-aventurados pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Nós somos ricos em Jesus Cristo. Isso que importa.